Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, sem receita pronta, com Pri Chef Nutri. Olá, eu sou Priscila Santos, conhecida como Pri Chef Nutri. Começa agora mais um Sem Receita Pronta, aqui na Web Rádio Coisas da Dina, onde vozes do Brasil e do mundo se encontram. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mundo do empreendedorismo. E eu trouxe um amigo muito especial. Ele é escritor, eu conheci ele em feiras de negócio internacional. Ele transforma empresas estagnadas em negócios lucrativos, faz mentoria, palestra e te ajuda a faturar mais de 1 milhão. Hoje eu trago Vitor Novaes. Seja muito bem-vindo! Olá, Priscila. Prazer enorme estar aqui contigo. Bom estar contigo novamente também. Sempre bom essa troca bacana. Pois é, Vitor. Hoje, no mundo dos negócios, as pessoas querem faturar mais. Você, como escritor que traz um pouco da sua trajetória aí, conta um pouquinho pra nós como eu conheci você falando de sua trajetória através do seu livro. E como é que você hoje consegue, assim, se comunicar com esse nicho, com essas pessoas que querem alavancar no mundo dos negócios e que por trás de tudo isso existem grandes insights e dores também. Vamos lá. Vitor, primeiro estudo de formação, passei mais de 20 anos no setor de varejo, no segmento de materiais de construção, empresa familiar, então eu vim ali no processo de sucessão legado. Fiz uma história maravilhosa, chegamos a ter mais de 200 funcionários, mais de 7 unidades aqui na Bahia. Em determinado momento da minha vida, eu optei por ser um tanto quanto inquieto para ir para o mercado, me desafiar e abrir outras frentes de negócio. Eu sempre tive alguns negócios paralelos. E isso, o Vitor, caiu no agronegócio, na agroindústria, na verdade, né? Na indústria de alimentos proteína animal. Entrei pela porta da gerência de uma unidade fabril, com 200 colaboradores, e acabei, em 1 ano e 6 meses aproximadamente, assumindo a cadeira de C-Level do grupo. E fiquei lá durante 5 anos. Saí bem recente agora, fazem 15 dias, onde eu agora estou focado 100% nas minhas atividades empreendedoras ligadas à consultoria, mentoria e tudo aquilo que você falou. Pri, em cima dessa narrativa, né, o que Vitor faz em relação à empresa estagnada? Eu tenho quase que um karma, né, um karma carinhoso que eu falo, que tanto a empresa da nossa família passou por momentos bem difíceis, isso obviamente ajudou muito na minha posição profissional, além das formações, especializações, mas na turbulência, no mar revolto que formam-se os bons marinheiros. E a gente passou por essa turbulência com muito êxito, muito trabalho, obviamente, também, e muito aprendizado. E eu caí numa empresa que também tinha um movimento muito complexo, né? Uma empresa que fatura 220 milhões, mas tinha endividamento, tinha uma série de complexidades, e a gente conseguiu fazer um turnaround completo nessa indústria, que hoje segue um caminho muito mais tranquilo. Eu coloquei sucessores dentro do processo, coloquei outras lideranças, gente de Ford, de Ambev, enfim, gente que tinha latte e bagagem para tocar as novas metodologias que foram ali implementadas. E eu gosto muito disso porque construir do zero tem suas dificuldades, mas você reformar uma casa sabe que existem muitas outras complexidades. E esse movimento turnaround é um movimento de aprendizado contínuo, porque você está muito travado e limitado com as frentes de negócio. E quando você trabalha bem com esses movimentos, mais uma vez, de turnaround, vocês tem êxito, longevidade e prosperidade, porque você de fato faz uma mudança muito grande nos negócios. E aí vem o trabalho de Vitor e a narrativa do que Vitor faz. O primeiro movimento é entender o que as empresas querem, onde elas estão. A gente transforma ela em primeiro momento numa empresa lucrativa, muitas vezes ou ela lucra pouco, ou ela não está lucrando, está de fato dando prejuízo e botando dinheiro do sócio de outras frentes, de outras reservas para dentro do negócio. Depois que essa empresa está lucrativa e preparada para crescer, aí a gente pensa no movimento de escala, crescimento, franquia, enfim. Aí as possibilidades são variadas. Gente, é muito insight bom. E para quem tá empreendendo, principalmente eu que empreendo, já fiquei aqui, né, assim, com muita sede de aprender com você. Diante de todo o cenário econômico que a gente vive, diante de tantas dores do mundo dos negócios que você já conhece, de muitos erros, de muitos acertos, falhas, qual é a dica que você dá para nós? Eu me incluo nisso, porque eu sou uma empreendedora também e vejo que esse é o momento em que nós, empreendedores, ficamos aflitos. Toda a sua bagagem, toda a sua teoria e metodologia tá aí. Eu digo que é para segurar na mão do empreendedor e dizer assim, não desista e vamos juntos. E diante de tudo isso, o que é que você traz aqui para nós, diante desse cenário que você vive todos os dias? Priscila, eu tenho, assim, nesse meu background, essa característica da educação corporativa, né? Eu sempre tive esse lado de treinar meu time, de ensinar
E aí, inclusive, desenvolveram aí as palestras, escrevi o livro e tudo mais. E eu gosto muito de uma metodologia chamada OKR, que são Objetivos e Resultados Chaves. Por que eu gosto dela? Porque ela, teoricamente, ela define o objetivo e entende que resultados chaves você tem para chegar lá. Traduzindo aqui, por exemplo, para nutrição, para emagrecimento. Uma pessoa perder peso é muito genérico, a pessoa vai passar a vida dizendo eu quero perder peso. Mas se ela fala eu quero perder 10 quilos em 2 meses, aí um nutricionista associado aí a toda o quadro consultivo que envolve o emagrecimento vai falar, beleza, pra você fazer isso, você tem que dormir X horas por dia, você tem que comer tantas calorias por dia, você precisa queimar tantas calorias por dia, e aí a soma desses indicadores leva a um objetivo. Então, o grande movimento que eu faço com todo mundo é, gente, simplifica, menos é mais, mas tem que ter clareza e método. Então, se você hoje precisa dobrar teu faturamento, você precisa definir o tempo para você dobrar esse faturamento e que elementos você precisa fazer para dobrar um faturamento. Vender mais quanto? Do quê? Porque, por exemplo, você tem um portfólio lá que você deve ter 5, 10, 20, 50, 100, 200 produtos. Então, quais são os que performam melhor? Quais são os que performam menos? Existe esse desdobramento, obviamente, para deixar cada vez essa visão muito mais clara, mas a sugestão que eu dou a todo mundo é, entende quais são as frentes do negócio, define um objetivo para cada frente e desdobra os principais indicadores que levam a esse resultado. E sempre fazendo essa analogia do emagrecimento, que para mim é perfeita. Gente, a gente poderia fazer um podcast aqui, trazendo várias expertises de Vitor. E eu já tô pensando no meu negócio também, viu? Então, esse bate-papo aqui é pra você que está nos ouvindo entender que um mentor faz toda a diferença no negócio, mesmo que você tenha direção. E às vezes a direção que você tem não é a direção que você precisa. Mas eu queria que você deixasse um recado, já que você trouxe um insight maravilhoso pra nós aqui, pra nosso ouvinte, que você vai voltar, eu prometo, pra falar de outros insights de metodologia estrutural do negócio, mas que mensagem você traria para nós no sentido de o empresário entender que ele precisa desse aporte do conhecimento que você traz aí? Aproveite e divulgue seu trabalho com esse recadinho maravilhoso que você tem para nós. Um grande insight que eu deixo para todos os empresários e empreendedores é focar no processo de melhoria contínua. A gente está estudando o tempo todo, buscando aperfeiçoamento, e você não precisa ir para Harvard, não precisa fazer Fundação Dom Cabral, Getúlio Vargas, não. Hoje tem acessibilidade a tantos cursos, tantos programas de internet. Eu, por exemplo, gosto de falar disso. Muitas vezes, ao invés de eu estar assistindo um seriado, um filme, uma novela, eu compro um curso online e fico assistindo as aulas. E coisas que somam, agregam ao meu dia a dia. Por exemplo, um programa de inteligência artificial, ainda que eu não seja um desenvolvedor, mas são expertises que somam e me fazem estar nesse movimento de melhoria contínua. Enfim, para a galera que quiser conhecer um pouquinho mais aí do Vitor Novaes, hoje eu estou em praticamente todas as plataformas digitais, né? Tanto as principais são o LinkedIn e o Instagram, YouTube, você vai me achar lá no Vitor D. Novaes, D de Dantas e Novaes com E no final, @Vitor D. Novaes. Vou estar lá, tem na minha link da bio, vai ter os links para os programas que eu desenvolvo, a inscrição para a mentoria, para a gente fazer uma avaliação se de fato a pessoa tem condição de estar ali, porque até tem que existir essa pré-seleção. Nem todo mundo está preparado para ir para um programa de mentoria, e a gente é muito seleto nisso. A gente quer, de fato, empresários que queiram se desenvolver, que estejam alinhados com esse crescimento. E só tenho a agradecer a você aqui pelo tempo, pelo espaço, por eu puder estar contribuindo sempre aí, junto com Priscila, estarei aqui presente. Você é um querido. Você faltou só dizer o nome do seu livro, que eu ganhei de presente autografado em Nova York com muito estilo. E que eu já li, que é um livro de bolso meu. Eu tô aqui já confessando em público, que eu sempre, quando preciso de alguns insights, eu recorro a ele. Gente, não é merchan, não é assim, puxando saco, mas é de fato que é um conteúdo riquíssimo. E onde é que a gente pode encontrar esse livro, né? E começar a ler, já que é uma inquietude de todos os empresários e empreendedores, o aprimoramento, o conhecimento. Lança aí pra nós o nome do livro e onde encontrar. O meu livro é O Voo da Galinha. Pode procurar O Voo da Galinha no segmento de negócio. As principais livrarias do país hoje, na leitura, nas caris e principalmente na Amazon, porque lá você vai ter acesso tanto ao Kindle como o livro físico. Você compra lá, vai chegar em sua casa aí com muito carinho. Se puder, dá um alô pra mim lá, entra no meu Instagram, dá um direct, fala que eu vi carinho e prazer de fazer essa troca com as pessoas que estão apreciando o nosso trabalho, né, de alguma forma. Que legal, Vitor, muito obrigada pela oportunidade de te ouvir mais uma vez, por estar aqui conosco. Vai ficar lá o nosso podcast na Rádio Coisas da Dina. Ele já falou no Instagram aqui dele, @Vitor D. Novaes. Sigam, gente, vocês vão aprender muito com o Vitor. O Vitor é um amigo querido que eu tenho no coração. A gente dividiu aqui 5 dias de mundo de negócio internacionalmente, e aprender com quem tá à frente
site, é muito bom. E se você quiser continuar essa conversa, me siga também, @PriChefNutri. Siga também Coisas da Dina Oficial. Ouve esse podcast e outros episódios na seção do podcast aqui no site. Até o próximo encontro. Tchau! Você acabou de ouvir Sem Receita Pronta, com Pri Chef Nutri. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, já está disponível na seção podcast aqui do nosso site coisasdadina.com.br.